Sejam muito bem-vindos, então, à nossa aula do capítulo 3º, Normas de Circulação. Nessa matéria, aquela matéria que a gente aprende a dirigir na teoria. Quem aqui nunca dirigiu e está assistindo esse vídeo, quando sair lá fora para ver o trânsito, já vai ver com outros olhos a forma como conduz um veículo. Quem já dirige vai aprender um pouco mais e você, amigo concurseiro, vai ter também item por item deste capítulo comentado, explicado com também imagens a respeito deste tema. Quem não me conhece, meu nome é Alexandre Carvalho, graduado em Gestão Pública pela FATEC, pós-graduado em Gestão e Normatização de Trânsito pela FAMART, terminando aí pós-graduação em Direito de Trânsito e Docência de Ensino Superior, agente de trânsito desde 2006 na STMU Guarulhos, instrutor teórico do DETRAN desde 2013. Nós vamos trabalhar então as normas gerais de circulação, né, que são as regras fundamentais do trânsito. Lá no artigo 89, que a gente ainda vai falar, o nosso Código de Trânsito tem uma certa hierarquia. Nós temos então uma pirâmide que mostra como funciona o trânsito na prática. Nós temos então a base como normas, a sinalização sobre as normas, o semáforo sobre as normas e a sinalização e o agente sobre tudo. Mas nós estamos trabalhando aqui nas normas gerais a base dessa pirâmide. Então, tudo que eu falo aqui normalmente, a base é tudo neste momento, onde nós vamos aprender regras fundamentais de condução. Artigo 26, o primeiro artigo, então, do capítulo 3º do CTB. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas e privadas. É aquela pessoa que constrói sobre a via, como nessa imagem que a gente tem aí, ou até mesmo constrói aquelas lombadas artesanais feitas de concreto, sem que o poder público tenha dado essa autorização. Então a gente tem que se abster de fazer todo ato que constitui perigo ou obstáculo para o trânsito. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou até mesmo abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo, como por exemplo construindo a minha casa, fazendo alguma obra, eu deixo os materiais na rua, como esse montanha de areia que está aí nessa imagem, e que atrapalhou totalmente a calçada, parte da via foi obstruída e o pedestre então tem que andar no meio da rua e os carros se dividindo no restinho de pedaço que ficou. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação na via pública, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Aqui ele explica então que você precisa verificar se existe os equipamentos obrigatórios no carro, como o macaco, chave de roda, o step, por exemplo, e as boas condições de funcionamento desses equipamentos, principalmente setas, luzes, pisca-alerta, retrovisores e assim por diante, tá? E assegurar a existência de combustível para chegar ao local de destino, ou seja, se eu estou saindo daqui de São Paulo indo para o Ceará, são quase 3.000 quilômetros de distância, encho o tanque do meu carro, eu vou conseguir chegar no Ceará, que é o meu destino? Não. Então, qual que é o meu próximo destino? O próximo posto de gasolina dentro do meu planejamento. Então, o que está dizendo aqui, eu não posso ficar na rua faltando combustível, senão estou descumprindo o artigo 27 do Código de Trânsito. Outra coisa importante é cuidado nas perguntas de prova de concurso, essa palavra deverá. É muito comum a banca tirar essa palavra e colocar a palavra poderá. Na nossa cabeça tem a mesma função. Por exemplo, ele fala que o condutor poderá verificar. Poderá verificar significa que ele vai ou não vai fazer. Agora, quando a gente escreve deverá, eu sou obrigado a fazer. Então, na administração pública, a palavra deverá predomina sobre a palavra poderá, porque o administrador público deve fazer aquilo que está na lei. Não é pode fazer. Ah, eu vou fazer, mas eu não vou. Não, ele tem que fazer. Então, muita atenção para essa palavra em perguntas de concurso. Preparamos o carro, já temos combustível e agora começamos então a condução dele. Artigo 28, o condutor deverá, olha aí de novo, a todo momento, ter domínio sobre o seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. É agora que a gente começa então a criar a ordem. Como que eu vou então dirigir com segurança? Duas mãos nos volantes, as costas apoiadas no banco, o banco confortavelmente ajustado, né? Olhando o trânsito a toda a sua volta, evitando distrações.
Artigo 29, o compridão desse nosso capítulo, ele vai predominar aqui sobre o nosso capítulo. Inciso 1º, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Então, nós temos aqui a nossa pista, e nossa pista nós temos duas faixas. Nessas duas faixas, você pode acreditar que se não tivesse, se essa sinalização aqui de trânsito não existisse, fosse só a rua sem pintura, o que a gente vê muito por aí pelo Brasil, o que a gente entende? Que de um lado o carro sobe e de um lado o carro desce. E como que a gente leva isso em consideração? Porque o trânsito se faz pelo lado direito da via. Artigo 29, inciso 1º. Então, quem está subindo está usando o lado direito da via. E quem está descendo, que está espelhado para essa pessoa, também está usando o lado direito dele, né? Fazendo uso, então, da prerrogativa do artigo 29, inciso 1º. Aí ele diz assim, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Ou seja, eu posso transitar pelo lado esquerdo? A resposta é sim, porque de repente essa via está sinalizada, como a gente está aqui, ó, devidamente sinalizada, como uma via de mão única. Já que essa via agora é uma via que somente carros vão para o mesmo sentido, agora, com essa sinalização, me dá o direito a usar o lado esquerdo para transitar também. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e condições do local, da circulação, do veículo e das condições climáticas. Então, gente, nós temos que manter uma distância lateral de segurança entre o meu e o outro veículo e também uma distância frontal entre o meu e o veículo da frente, bem como em relação ao bordo da pista. Então, eu tenho que aqui necessariamente guardar distância da borda aqui dessa pista. O outro carro que está do outro lado, distância da borda da pista. E faltou esse espaço do meio aqui, que é o espaço entre os veículos. Eu tenho que manter distância entre os veículos. Mas vocês concordam que aqui nós temos uma faixa delimitando duas vias? Então, eu tenho que guardar a distância dessa borda também. Então, o que a gente precisa fazer para conduzir um veículo com segurança? Dirigir no meio da sua faixa. Este é o padrão. Dirija no meio da sua faixa, garantindo então a distância lateral entre todas as bordas da pista e distância frontal entre os outros veículos, tá? Agora, nesse cenário que a gente está avaliando aqui, onde é que se encaixa a moto nesse inciso 2º do artigo 29? Ela se encaixa atrás dos carros, ela não deve ficar passeando pelo corredor. Ah, então quer dizer que o corredor é proibido? Não, o corredor não é proibido. Ele é autorizado. E esse autorizado significa quando? Quando o trânsito estiver parado, e aí a moto então corre por esse corredor aí, ou quando o trânsito estiver lento. Eu disse corre, não é correndo de correr em aceleração. É passando pelo corredor. Isso é o que eu quis dizer, se é que vocês me entendem. Terceiro, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de lugar não sinalizado, terá preferência de passagem. Então vamos lá. Eu estou numa via que não tem sinalização nenhuma. Essa é a característica das normas de circulação do capítulo 3º. A gente não usar a sinalização. Lembra como a gente falou que a norma é a base, depois vem a sinalização, e a sinalização sobrepõe-se às normas? Então, se eu tenho placa, respeite a placa. Não tenho placa. Ué, se eu não tenho placa, está tudo liberado? Não. A gente respeita a norma, exatamente o que a gente vai aprender a partir de agora no inciso 3º. A. Quando apenas um fluxo for proveniente de rodovia. Então, tem rodovia e o carro vai adentrar nesse fluxo. Quem tem preferência? Aquele que estiver circulando por ela. Então, vocês estão vendo aqui uma rodovia com vários carros circulando pela rodovia e um outro veículo aqui adentrando esse fluxo. Quem tem preferência de passagem nessa rodovia? Aquele que já está aqui circulando por ela. Esse carro aqui vai precisar, então, saber o momento exato de adentrar para não colocar em risco a segurança dele e a dos demais veículos, que está escrito lá no artigo 26, que a gente já viu. B. Quando o fluxo, então, for no caso de uma rotatória, aquele que já estiver circulando por ela. Então, imagine um carro
e já está rodando aqui, circulando essa rotatória aqui. E nós temos um outro carro que estava para adentrar a rotatória. Então, esse carro que vai adentrar aguarda esse movimento do carro que já está circulando e depois ele entra e faz o seu movimento. Muito bem, gente. É o que acontece todos os dias, a todo momento, em todas as rotatórias do Brasil, certo? Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, no primeiro desenho, nós temos aqui um carrinho azul e um carrinho amarelo, já está gravado para vocês entenderem. O carrinho azul aguarda e a preferência é deste carro amarelo que passa, porque ele está na direita do carro azul. No outro desenho, nós temos aqui, então, um carro vermelho, nós temos um carro verde e um carro amarelo. São 3 carros aqui num cruzamento. Então, vamos lá. O verde está à direita do vermelho e o amarelo está à direita do carro verde. Então, para poder circular, a gente segue da seguinte maneira. Primeiro lugar, passa o carro amarelo. Segundo lugar, passa o carro verde. Terceiro lugar, o carro vermelho. Ah, e se tivesse um quarto veículo aqui? Bem, aí estaria todo mundo à direita de todo mundo, o que deveríamos, então, num lugar real, colocar as devidas sinalizações. Quarto, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas para os veículos mais lentos e de maior porte quando não houver faixa especial a eles destinada. Já as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e aos deslocamentos dos veículos de maior velocidade. Aqui todo mundo já conhece. Nós temos então uma via de 3 faixas aqui na nossa imagem. A faixa mais à esquerda é a faixa 1, a faixa mais à direita é o número maior possível do número de faixas. Então, aqui nós temos a faixa 1, a central faixa 2 e a da direita, que é a maior faixa que eu tenho aqui, a faixa de número 3. Então, a faixa mais à direita fica destinada a veículos lentos e de maior porte. Já a faixa 1 para o veículo mais rápido e aquele veículo que deseja realizar ultrapassagens. E a faixa 2? Eu costumo dizer que a faixa 2 é a faixa da paz, né? Então, quer dizer, você vai ter aqui movimentos de caminhões mais lentos ultrapassando um outro por aqui? Vai. Mas eu preciso ficar saindo da faixa 2? Não. Eu posso andar aqui com uma certa tranquilidade em comparação ao veículo que está lá à esquerda, que quer ultrapassar o tempo todo, e da direita, que quer andar lento. Vamos lá, estudando esse caso das faixas aqui, eu tenho agora uma via de 4 faixas, então a faixa da esquerda é a faixa 1, faixa da direita a faixa 4 neste momento. Eu tenho um carro branco circulando a 90 km por hora numa via que está sinalizada ali, a placa de sinalização a 90. E eu estou andando a 90 numa via de 90. Atrás de mim vem um carro muito mais rápido, jogando o farol, dando seta para a esquerda, quase indo para o meio do canteiro ali, para a mureta que tem ali que divide, pedindo passagem. Ele está a 110 km por hora, bem acima da velocidade máxima permitida. E aí eu pergunto para você, você sai ou não sai para o carro azul? Lembra que nós estamos tratando de normas de circulação. Se eu estou tratando de normas de circulação, a sinalização neste momento, ela é como se ela, né, não tivesse existindo. Se ela não está existindo, como é que ela regulamenta a velocidade? Então, se eu estou aqui andando na esquerda e um carro atrás está mais rápido do que eu devo então sair e dar lugar para que ele me faça a ultrapassagem. Isso é regra. Eu devo sair. Ah, Alex, mas em um lugar sinalizado como você colocou, eu devo sair? Também deve sair. Lembrando, gente, a regulamentação tem que ser respeitada. Eu tenho que andar 90 numa velocidade, né, até 90 numa placa de 90. Porém, esse cidadão não está respeitando. Primeiro que está ficando perigoso para você. Então, ele está colocando aqui você em risco, é uma infração de trânsito. Só que você não dar passagem também é uma infração de trânsito. Então, como eu costumo dizer, se um guarda estivesse fiscalizando velocidade, ele seria multado. Se um guarda estivesse fiscalizando a circulação sem conseguir medir velocidade, você vai ser multado. Então, numa cena dessa, eu costumo dizer, ele tem um problema, você tem um problema. Então, se sou o problema, eu elimino esse problema
não cometo a infração, saio da frente dele e ele vai embora. Não sou eu o radar, não sou eu o limitador de velocidade, ele vai acabar colocando minha família em risco. Eu saio e deixo ele embora. E aí a questão das infrações cabe ao poder público resolver o problema deste cidadão. 4, então, como a gente falou agora, para a gente entender por que, que aquele carro azul passou e eu tive que sair, então, do caminho, é porque lá na determinação do nosso inciso 4 diz que a faixa da esquerda é para o veículo que está com maior velocidade e que deseja realizar a ultrapassagem. Você concorda comigo que aquele veículo estava mais rápido? Você concorda comigo que aquele veículo tinha intenção de ultrapassar? Então, você sai e dá lugar para ele. 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só pode ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, o funcionamento de uma entrada ou saída de um imóvel, a sua casa, um shopping, um posto de gasolina, eu vou ter que cruzar pela calçada, concorda? Então é o único movimento autorizado, sair daqui da rua e cruzar a calçada para entrar no imóvel, seja sua casa, um shopping, posto de gasolina, dentre outros. Agora, o trânsito está muito intenso e eu não estou conseguindo chegar nessa entrada. Então, ao invés de chegar na entrada, né, esperar chegar na entrada e cruzar a calçada, eu vou então e passo por cima da calçada aqui até conseguir adentrar. Isso aqui então está em desacordo com o artigo 29, inciso 5º. Eu só posso ocorrer para entrar ou sair de imóveis ou áreas especiais, cruzar sobre a calçada. 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então, qualquer veículo que tiver, né, sendo precedido de um batedor, ele tem prioridade de passagem. Então, na frente dele, o veículo está sendo precedido. Então, antes dele, existem veículos que estão fazendo a sua escolta, né, sendo o batedor. Então, nesse caso, ele tem preferência e prioridade de passagem. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade sobre o trânsito, ele goza de livre circulação, livre estacionamento e livre parada. Quando o serviço de urgência, preste bem atenção, quando é que esse veículo tem prioridade, então? Quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observado as seguintes disposições que vamos ver nesta sequência. Lembrando sempre, tá? Que essa prioridade é só quando a gente tem os próximos itens ali. Vamos lá? A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e de iluminação intermitente estiverem acionados, indicando proximidade desse veículo de emergência, todos os condutores deverão deixar livre a passagem da faixa da esquerda, indo para a direita e até parando se for necessário. Então, estamos vendo aqui uma ambulância vindo aqui à esquerda. Esse carro que está aqui na frente tem que então dar a seta e entrar aqui para a faixa da direita, obrigatoriamente, dando prioridade de passagem para ele aqui o mais rápido possível pelo lado esquerdo. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem aquela luz intermitente, por que ele fala ouvirem o alarme ou avistarem a luz? Por que ele não colocou ouvirem o alarme e avistarem a luz? Você concorda que existem pessoas com deficiência auditiva? Então, se ele não está ouvindo, ele precisa pelo menos ver a luz, tá? Então, se eu ouvir o alarme ou se eu avistar a luz, eu devo então ficar na calçada ali no passeio e não atravessar. Eu só atravesso quando o veículo já tiver passado pelo local. Então, nunca tente atravessar quando tiver um veículo de emergência passando. C. Uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente, a luz alta ou as laterais aí dessa viatura, somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação do serviço de urgência.
Então, se você está fazendo o atendimento de um incêndio, a polícia está indo, então, fazer uma diligência ali a fim de coibir ou resolver um problema de um crime, o pessoal do trânsito está tentando ir rapidamente a um local para poder, então, resolver um problema de trânsito, uma árvore caída, algo desse tipo, liga-se as luzes e vai, então, com a sirene ligada em velocidade até a ocorrência. Agora, se eu quiser utilizar a minha ambulância para levar uma mesa de bilhar, não devo usar sirene nem luzes intermitentes de cima do carro. Meu Deus! D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código. Significa que tenho prioridade de passagem? Tenho. Posso ficar passando para lá, para cá com velocidade? Posso. Vou chegar em um cruzamento? Vou. Quando eu chegar no cruzamento, eu não devo passar com toda a velocidade. Eu devo entrar com velocidade reduzida e com cuidados de segurança, obedecendo todas as normas com muito cuidado, porque se eu cometer ali um sinistro de trânsito, eu vou ser responsabilizado civil e criminalmente por todos os atos conduzindo uma viatura. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e de iluminação intermitente. Ou seja, o nosso amigo policial aqui, ele pode ter prioridade de passagem? Tem. Livre circulação? Tem. Livre parada? Tem. Ele, então, para conseguir a passagem ali, prioridade de circulação e prioridade de parada, ele deve estar com essa luzinha de cima do carro aqui acesa, piscando, tá? E ele deve estar com a sirene ligada. Aí ele consegue passar. Vamos então para a letra F. Agora, a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Opa! Lá no 29, inciso 7º, letra E, ele falou sobre o movimento, a circulação e parada desse veículo. O veículo está em movimento, luzes e sirene acionados. Aqui no F, ele está dizendo do carro estacionado. Ele tem prioridade ali, preferência, pode estacionar até em lugar proibido, sobre calçada, praças e tudo mais? Pode, mas para isso não se usa sirene, se usa apenas a lâmpada superior à luz intermitente. Então, movimento, sirene, luz. Estacionado, somente luz. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente previstos no inciso 7º do caput desse artigo. Então, a Resolução 970 de 2022 já existe e já regulamenta, então, o uso dessas luzes para os veículos, que no passado eram somente luzes vermelhas e agora se inseriu a luz de cor azul também, podendo ser totalmente azul, totalmente vermelha, misturado, tá? Ainda não tem um padrão de uso dessas cores. Eu vou usar azul para Honda, vermelho para emergência. Isso não existe ainda na nossa legislação. Então, pode-se usar essas luzes todas misturadas, mas a viatura ela tem que ser vermelha e azul. Em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7º do caput desse artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Então, os veículos descaracterizados podem ter prioridade de circulação, parada e estacionamento? Podem, desde que um ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança, por exemplo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, disponha sobre essas atuações destes veículos. Agora, nós falamos até agora das viaturas, veículos de socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização de trânsito e ambulâncias, luzes intermitentes de cor vermelha ou azul, circulação, parada e estacionamento com prioridade. Agora nós temos os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Quando eles estiverem em atendimento na via, eles gozam apenas de livre parada e de estacionamento. Então, eles têm livre parada e estacionamento quando em serviço, tá, devidamente sinalizados
identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. O CONTRAN já deu essa regra no artigo 970, que eu vou passar aqui para vocês. Aqui, ó, a Resolução 970 trata dessas regras aqui. Então, o veículo de serviço de prestação de utilidade pública, referido lá no inciso 8º do 29, identifica-se pela instalação de lanterna especial de prestação de serviços não removível, composta por luzes rotativas ou intermitentes, de cor amarelo-âmbar. Então, a viatura usa as luzes de cima vermelha ou azul, e esse veículo de segurança pública, luz amarelo-âmbar. Quem é o veículo prestador de segurança pública? Vamos lá. São os veículos destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, da companhia elétrica da sua cidade ou do estado, a de água e esgoto, a de gás canalizado e as de comunicações, internet, telefonia e assim por diante. Os destinados à conservação, manutenção e sinalização viária, quando a serviço da administração pública. Então, a viatura do trânsito usa luzes vermelhas. O veículo que trabalha para o trânsito para sinalizar, colocar placa, pintura de solo, consertar um semáforo, luz amarela. Os guindastes, guinchos ou plataformas de socorro veicular destinados à remoção de veículos com pane mecânica, elétrica, acidentados ou recolhidos por órgãos de trânsito. Então, qualquer veículo que a gente faz o socorro de um outro veículo ou até o recolhimento de um veículo ao pátio do município ou do estado, utiliza-se luzes amarelas quando em serviço. Então, quando você vê um guincho trabalhando, você vai perceber que vai ter uma luzinha amarela piscando sobre ele e tem essa prerrogativa no inciso 8º do artigo 29 do Código. Esse aqui é controverso, mas está na lei, tudo que está na lei é legal, né? Os veículos especiais destinados ao transporte de valores. O transporte de valor é um serviço de utilidade pública? Bem, pela lei é. Os veículos destinados ao serviço de escolta de cargas superdimensionadas, quando devidamente autorizados para tal finalidade. Aquele carrinho branco e laranja listradinho, que tem as bandeirinhas na borda, tem que ter a luz amarela em cima, que vai servir de batedor para aquele carro superdimensionado. Os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da administração pública, o caminhão de lixo. E os veículos destinados à manutenção e restabelecimento dos sistemas de linhas e estações metroferroviárias. Então, qualquer veículo que estiver fazendo serviço de ligação elétrica de um metrô ou de um trem também tem essa prerrogativa de livre parada e estacionamento a serviço para poder corrigir esse defeito. A instalação de lanterna especial de cor amarelo-âmbar referida no caput dependerá de prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, ou seja, para pôr uma luz amarela em cima do seu carro de funcionamento aí, de conserto de rede de comunicação, de lixo, de energia elétrica, água, esgoto e etc., não é simplesmente comprar e colocar. Tem que ser autorizado pelo DETRAN. A lanterna especial de cor amarelo-âmbar deve ser instalada de forma que seja possível visualizá-la por qualquer ângulo de aproximação do veículo. Então, não importa de onde você vê, frente, trás, lado, tem que estar piscando aquilo ali, tá? Muito bem. Os veículos que tratam do artigo 6º gozarão de livre parada e estacionamento, independente de proibições ou restrições. Então, está no proibido? Tá, mas eu tenho essa prerrogativa. E somente quando estiver em efetiva operação no local de prestação de serviço, identificado devidamente pelo acionamento das luzes especiais. Se por acaso for necessário, aumenta essa sinalização e coloca também outras luzes, tá? Fica proibido o acionamento ou energização do dispositivo luminoso, a luz amarela piscando, durante o deslocamento desses veículos, ou seja, esses veículos que a gente tratou até agora só podem parar ou estacionar com a luz acesa. A luz não pode ficar acesa com o veículo em movimento. Mas sempre tem regra, sempre tem exceção. Quem é a exceção dessa regra? Exceto os casos previstos do inciso 3º, 5º e 6º do parágrafo 1º do artigo 6º. Quem que são essas pessoas? O guindaste, guincho de remoção de veículos para o pátio ou que quebrou, a escolta de carga, tá? Aquela carga superdimensionada, e o caminhão de lixo. Então, o caminhão de lixo pode andar com a luzinha piscando? Pode. Aquela carga superdimensionada, o batedor vai andar com a luzinha piscando? Vai. E o guincho vai ficar andando com a luzinha piscando? Pode também. Vamos lá para o inciso 9º do artigo 29. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecido à sinalização regulamentar
e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, gente, o desenho que está aí para vocês é de uma ultrapassagem clássica. Agora, quando que eu vou poder, então, realizar a ultrapassagem pela direita? Quando que eu sou obrigado a ultrapassar pela direita? Quando esse carro que está na minha frente sinalizar que vai entrar para a esquerda. Então, se esse carro estiver sinalizando que vai virar para a esquerda, eu não posso ultrapassar pela esquerda. Eu tenho que fazer, então, essa ultrapassagem aqui pelo lado direito. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se que nenhum condutor que venha atrás de você tenha começado a manobra para te ultrapassar. B. Quem precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Eu quero ultrapassar esse carro, mas esse carro já estava em processo de ultrapassagem de um outro carro da frente, então eu não vou ultrapassar. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre o suficiente, numa extensão livre o suficiente, para que a sua manobra não coloque em perigo ou obstrua o trânsito que estiver no sentido contrário. Então, para eu executar esse serviço de ultrapassagem aqui, eu preciso ter ciência de que o espaço que eu vou ocupar aqui na frente do carro a ser ultrapassado é tranquilo para eu entrar aqui e não coloque em risco, né, quem já está nessa faixa ou aquele carro que vem no sentido contrário. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida acionando luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Então, eu ligo o pisca ali para o lado esquerdo ou coloco o meu braço apontado para frente ali para o lado esquerdo, indicando que eu vou realizar essa manobra. Afaste do usuário os usuários do quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Então, eu não ultrapasso grudado com o carro que vai ser ultrapassado, eu ultrapasso afastado por segurança, para poder ele não se assustar e acabar saindo da pista. E retoma, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando luz indicadora do veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Pisca para a direita ou o bracinho virado ali, apontado para cima, né? Indicando que você vai entrar à direita, adotando todos os cuidados necessários para não colocar em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que você ultrapassou. 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferências de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Então vamos lá, gente. Vai ter cruzamento que você vai ter de um lado carro e do outro trem? Vai. Em muitas cidades do Brasil nós temos essa circunstância. Então coloque uma coisa na sua cabeça. O trem tem preferência de passagem sobre os demais. Então, cruzou com o trem é que passa e você é quem para. Ele tem a preferência porque o trem não para com facilidade, colocando em risco a segurança geral ali. E mesmo que ele acerte um veículo, ele bata no veículo, ele não consegue parar imediatamente. Ele vai parar a muitos metros de distância. Então, gente, não se enfie na frente de um trem. A gente ainda vai falar de sinalização aqui. Essa sinalização que está sobre o chão aqui, ó, esse monte de riscos amarelos aqui, eu até costumo chamar de wafer, né? Parece uma bolachinha wafer, né? Ela diz então que você não deve parar o seu veículo sobre essa área chamada área de conflito. Parágrafo 1º, então, do artigo 29, ele diz que as normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e a A e B do inciso 11 aplicam-se também para a transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda quanto pela faixa da direita. Então, no artigo 29, parágrafo 1º, ele diz que há sim ultrapassagens em vias de mão única, e eu, quando transpor faixa aqui, ó, esquerda para direita para esquerda, eu também posso realizar ultrapassagens em vias de mão única. Então, pode ser feita também tanto pela esquerda quanto pela direita. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste Código, em ordem decrescente, os veículos de maior porte
sempre são responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Então, o maior sempre tem que respeitar e dar, né, garantia de segurança, ser responsável pelo menor. Então, se a gente for levar isso em consideração, né, a gente vai diminuindo aqui, ó, o caminhão, responsável pelo ônibus, responsável pelo carro, responsável pela moto, responsável pela bicicleta, responsável pelo pedestre. Quer dizer, o pedestre ele sempre tem que ser respeitado por todos, pelo ciclista, pelo motociclista, pelo carro, né, pelo ônibus, pelo caminhão e assim por diante. Então, quando a gente percebe que a Constituição brasileira ela trata que todos somos iguais perante a lei, mas no trânsito o menor sempre tem mais preferência ou até prioridade sobre o trânsito do que o maior. Então, todos os caminhos levam à segurança dos não motorizados, as bicicletas e ao pedestre. Tenha sempre em mente isso: quanto maior o seu carro, maior a sua responsabilidade. Para a gente então fechar o artigo 29, dando um spoiler aqui de sinalização, para a gente poder então partir para a parte 2, lá no artigo 30 em diante, vamos lá, gente. Nós temos aqui então uma linha que divide a pista, essa linha de cor amarela que significa duplo sentido de circulação. No desenho número 1, a gente percebe que o carro que desce olha para a única linha que tem, o carro que sobe olha para a única linha que tem, linha contínua amarela, muro virtual. Significa que nenhum dos dois carros tem autorização de ultrapassagem. Já no desenho número 2, nós temos então uma linha que divide a pista, de cor amarela, mão dupla, muro virtual, porém esse muro com passagens. Então é autorizado sim a ultrapassagem neste local, tanto para quem desce quanto para quem sobe, já que a linha é uma só, serve para os dois. Já que na linha dupla contínua amarela, perceba que no desenho 3 nós temos duas linhas. Então é uma linha para quem desce e a outra linha para quem sobe. As duas linhas são contínuas, informando a ambos: não se deve ultrapassar. Já no desenho 4, você vê que o carro que desce tem uma linha contínua, proibido ultrapassar para ele. O carro que sobe tem uma linha tracejada, seccionada, muro com passagem, significa que ele tem a ultrapassagem permitida. Mas, Alex, vamos lá. Qual a diferença do desenho 1 para o desenho 3? Já que no desenho 3, duas linhas proíbem ultrapassagem, no desenho 1, uma linha de ultrapassagem, ou de proibição de ultrapassagem. Vamos lá. No desenho 1, é proibido para ambos. Só que se eu quiser permitir, eu vou ter que usar o desenho 2, permitindo para ambos, que eu tenho uma linha só desenhada. Já no desenho 3, é o seguinte: se eu quiser permitir todos ultrapassarem, eu saio dela e desenho o desenho 2. Agora, quando eu quiser permitir que somente um dos lados ultrapasse, eu vou fazer igual ao desenho 4. Então, a 3 ela é muito mais versátil. O desenho de dupla contínua é muito mais versátil. Eu posso proibir todo mundo, ou proibir só o da direita, ou proibir só o da esquerda, ou autorizar todos ao mesmo tempo. É muito mais fácil de utilizar. Como a gente falou que as regras de ultrapassagem e de transposição de faixas também valem para linhas de único sentido, vamos ver o desenho da linha. Linha branca contínua, uma única linha branca contínua, proíbe a transposição de faixas e proíbe, então, a ultrapassagem desses veículos. Já na linha seccionada branca, ela, então, autoriza a transposição de faixas e autoriza a ultrapassagem destes veículos. Tudo bem, gente? Como é que foi, então, essa nossa parte 1 do capítulo 3? Gostaram? Deixe aí nos comentários, porque temos mais agora na parte 2 deste material. Um abraço e até a próxima.